Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu sou o Frederico Olive. Hoje o quadro Agricultura Sustentável entrevista Rogério Vian, que é presidente do GAS, Grupo de Associados em Agricultura Sustentável. Rogério Vian já está aqui comigo, falando diretamente lá de Mineiros, no interior de Goiás, no sudoeste goiano. Rogério Vian é o presidente do GAS e o GAS está organizando o 4º Fórum de Agricultura Sustentável e o primeiro Encontro Internacional de Agricultura Sustentável, que vai se realizar nos dias 12, 13 e 14 de setembro, lá no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Frederico, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para a gente falar um pouco aí do nosso fórum aí. Tamo junto. Bacana. Rogério, então já comentei aqui a respeito dos dias que serão realizados esse Fórum de Agricultura Sustentável, também o primeiro encontro internacional. Quais serão os temas abordados durante esses dias? Quem serão os palestrantes? E o que você espera deste 4º Fórum que vocês vão realizar em Brasília? Bom, então, primeiramente a gente está trazendo o evento para Brasília, né? Uma novidade para nós, né? A gente que fazia eventos aí em Goiânia, né? Os últimos eventos foram 2 em Goiânia e 1 em Campo Grande. E é o primeiro fórum que a gente está fazendo também depois da pandemia, né? Um fórum de abrangência nacional, né? A gente fez o evento em Rio Verde, que foi regional, agora é final de abril, e agora estamos trazendo o evento nacional novamente, né? Depois de mais de 2 anos aí sem fazer eventos nacionais. Então, um evento totalmente novo, né? Vai ser dentro do Parque de Exposição da Granja do Torto. Inclusive, vai estar acontecendo a feira, a Expoabra, no momento do evento, né? A gente vai fazer o nosso evento dentro da Expoabra. E esse ano a gente quis fazer em Brasília, porque é um ano muito importante, né? Um ano político, um ano de eleição. É um ano que tem muitas coisas acontecendo aí, planos nacionais, né? Como o Programa Nacional de Fertilizantes, Programa Nacional de Bioinsumos, né? Muita coisa acontecendo aí. A gente falou, não, vamos fazer o evento em Brasília. Deu certo de fazer uma parceria com o Parque da Granja do Torto, né? Com o PGT, para a gente fazer o evento lá dentro. Então, a gente vai fazer um evento esse ano um pouco diferente dos eventos anteriores, apesar de a gente abordar muitos temas que a gente sempre aborda dos nossos eventos, que sempre a gente fala de planta de cobertura, do manejo de plantas, de mix de planta de cobertura, a gente aborda a questão dos remedizadores, né? Dos pós de rocha, pesquisas novas, né? Estão surgindo, a questão também dos biológicos, né, da própria produção on-farm, né, do uso dos biológicos. A gente sempre aborda isso nos nossos eventos, vamos abordar novamente. Esse ano a gente vai trazer pesquisadores internacionais. Esse é um diferencial, é o primeiro evento internacional que a gente está fazendo. Vamos ter 4 palestrantes internacionais falando desses temas também. E uma novidade que na palestra de abertura a gente vai trazer um médico, um doutor André, Dr. André Coip, lá de São Paulo, que vai estar falando da importância do alimento, né? Do que a gente está produzindo, ter um alimento mais saudável, né? Um alimento mais nutritivo, né? De forma, não só produzindo um alimento que a gente produz normalmente, mas um alimento que a gente produza com mais nutrição, né? Então ele vai estar falando desse assunto na palestra de abertura, no dia 12, à noite, e da importância disso para a saúde, né? Quanto melhor você se alimentar, melhor vai ser a sua saúde, né? Um tema, claro, que é muito importante pós-pandemia, né? Muito bem. Ô, Rogério, como é que nós podemos entender, né, o processo de sustentabilidade na agricultura na atual circunstância, né? Como é que o agricultor está recebendo as informações das ferramentas para ele ser mais sustentável na agricultura e como é que vocês do GAS estão trabalhando para oferecer esse conhecimento? Então, um momento muito oportuno, né? Porque devido a essa guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, né, toda essa questão pós-pandemia aí de inflação, né, o Brasil com essa dependência monstruosa que a gente tem principalmente de NPK, né, tanto de defensivo, mas principalmente dos adubos, né, do NPK. Então, está sendo um momento muito legal porque os produtores realmente agora estão prestando atenção, muito mais do que vinham prestando atenção antes. Porque agora pesou realmente na questão econômica, né? Os custos de produção estão altíssimos, né? O preço da soja já tem meses que está estabilizado na faixa de 158, 160 reais. Então, os produtores agora realmente estão, não só os produtores, mas a própria Embrapa, o próprio Ministério da Agricultura e os consultores estão muito mais acessíveis agora para a gente falar dessas ferramentas. A gente já vem falando dessas ferramentas como grupo há 8 anos. Mas agora realmente está todo mundo ouvindo o que a gente tem para falar.
e várias iniciativas aí da própria Embrapa Cerrados, né? O banco BDMG lá de Minas Gerais também com um projeto agora para financiar todo esse modelo de agricultura sustentável aí. Então agora é um momento muito propício, que a gente realmente está precisando, né, desenvolver técnicas e ferramentas e insumos regionais, que é o que a gente prega, né, nesse modelo de agricultura, e que agora está vindo com essa tempestade perfeita, né, da questão climática, da questão da falta de insumos, da questão dos custos e da questão da dependência que o Brasil tem em relação aos outros países, né, com relação a isso. Então, momento muito oportuno que está trazendo muita gente curiosa, pessoas novas, como sempre acontece nos nossos eventos, vem muitas pessoas novas que nunca participaram desse evento antes. Então, acho que tem tudo para a gente fazer um bom debate. O intuito é fazer um debate mesmo, não só fazer palestras, mas debater realmente com quem estiver lá. Vai ter várias mesas redondas para que a gente realmente debata as melhores soluções que a gente tem que enfrentar, não tem outro jeito. Muito bem. Qual é o modelo ideal de sustentabilidade para as lavouras que vocês podem oferecer em termos de novas ferramentas e conhecimento sobre essa agricultura sustentável, Rogério? Então, o que a gente faz é trabalhar principalmente com insumos regionais, né? A gente sempre fala isso e repete, né? Usar o máximo que você tem na sua região. O que você tem na sua região? Você tem esterco? Você tem confinamentos? Você tem o seu próprio gado, que você pode usar lá, né, os pós de rocha, os fosfatos, próprio gesso na cama do boi para você produzir o seu próprio adubo. Usar os mix de planta de cobertura que se adaptam mais à sua região, para que forneçam potássio, forneçam nitrogênio, que aumentem a matéria orgânica do solo, né? Os pós de rocha, eles estão na sua região, eles estão próximos a você. Então, o que a gente faz é isso, procurar os insumos mais próximos que a gente tem de nós, regionalmente, para que a gente baixe o custo de produção. No final do dia, a gente precisa de uma agricultura com custo mais baixo de produção, que seja mais resiliente na questão climática, né? Então, é o que a gente sempre fala. Se você pode produzir o seu próprio biológico na fazenda, você pode fazer o seu EM, né, seus micro-organismos eficientes na sua fazenda, você faça isso, que você consegue reduzir custo e consegue utilizar o que você tem regionalmente. Então, a gente oferece as ferramentas para o produtor e o produtor escolhe. Por exemplo, a gente tem o Soil Food Web, né, que são os extratos e chás de compostos. Muitos produtores estão fazendo, inclusive eu faço na minha propriedade também. Isso também ajuda no aumento de matéria orgânica, na fixação biológica também, na questão do aumento da matéria orgânica. Então, o que a gente faz é isso, é mostrar as ferramentas para o produtor e falar, ó, existem essas ferramentas, qual que é que está melhor para você começar, como que você tem mais facilidade? É o pó de rocha? São os biológicos? Montar uma biofábrica, começar a produzir o seu biológico na fazenda? São os fosfatos naturais? São os mix de planta de cobertura? É isso que a gente sempre faz, desde que a gente incentiva o produtor a começar, realmente a fazer, dar a chave, né? A gente fala de virar a chave, para que o produtor comece. Então, esses eventos a gente faz para isso, para trazer as pessoas que já estão no sistema, que já estão muito tempo fazendo, traz os consultores, os pesquisadores que já estão muito tempo discutindo esses assuntos. Por exemplo, nós vamos ter lá a Laércia Della Vecchia, vamos ter lá o Zecão, lá que é o produtor lá do Mato Grosso, lá, que é o maior especialista em planta de cobertura. Vamos ter lá o Dr. Éder da Embrapa falando de pó de rocha, vamos ter pesquisadores de fora do país também falando desse tema. Então a gente traz os especialistas, mas também traz produtores, para que falem de suas experiências, né? Tem um produtor lá da Bahia também, o Pradella, Luiz Pradella, vai falar de fertilidade, como fazer essa fertilidade aumentar naturalmente. Então é isso que a gente faz, traz os pesquisadores, traz os consultores e traz os agricultores, para que deem os seus exemplos, né? Que falam o que estão fazendo, que está dando certo e que está dando errado, para que o produtor tome as suas decisões. Muito bem. E nesse modelo de agricultura sustentável que vocês estão fomentando, quais os resultados que vocês já obtiveram, né? Qual é a vantagem em termos de produtividade que o agricultor ele pode obter quando ele utiliza essas ferramentas de forma correta, né? Essa forma sustentável? O que a gente sempre fala, né? Existem vários modelos, né? Todos nós estamos passando por uma transição. Então, existem pessoas que já estão há 8, 10 anos, igual a gente está, né? E tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que estão com 3 anos. Então, depende muito do estágio de cada um. Mas, por exemplo, o produtor que já está
bem familiarizado com essas ferramentas, com essas técnicas, tem um bom consultor, ele consegue reduzir aí, já estando 3, 4 anos aí no sistema, ele consegue reduzir seus custos aí diretos em insumos, né? Tanto NPK como em defensivos mesmo, os químicos, ele consegue reduzir de 40% a 50% seu custo de produção. E aqui a gente não fala muito em produtividade, aqui a gente costuma falar em rentabilidade por hectare. Muitos produtores estão mantendo as produtividades médias que a maioria dos produtores colhem no Brasil. Mas a ideia nossa é que a gente tenha um sistema mais barato, um custo mais barato de produção, para que quando aconteça, e a gente está vendo acontecer direto as questões climáticas, de seca, excesso de chuva, a gente tenha um custo menor e consiga, mesmo assim, ter rentabilidade. Aqui a gente tem resultados de 30% até 60% de redução de custo direto em insumos. Então, é muita coisa, principalmente vindo de uma crise dessa, com guerra, tudo que a gente está vendo acontecer. Claro que cada sistema, cada tipo de solo, cada região tem resultados diferentes. Mas é o melhor sistema que a gente está vislumbrando agora, principalmente para áreas de abertura, para áreas de pastagem degradada, porque você faz com um custo muito menor. Muito bem, esses dias mesmo aqui no Tempo e Dinheiro, nós discutimos com uma pesquisadora que trabalha com pastagens e ela estava comentando que a quantidade, né, enorme, né, de áreas ainda no Brasil de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária é uma ferramenta, né, apropriada para a gente poder recuperar essas áreas. E aí você está colocando também que o ILPF dentro dessa possibilidade também de fazer essa agricultura sustentável. É possível então que o agricultor ele comece a olhar a chegada, né, da pecuária junto à agricultura para que ele possa ter uma atividade mais lucrativa também? Com certeza, Frederico. A gente costuma falar, a gente tem muitos pesquisadores que estão junto com a gente que falam isso. O Dr. Ernst Gust, por exemplo, né? Vários outros pesquisadores, os sintrópicos, né? Eles falam que se você só vai ter uma perfeição no sistema regenerativo quando você tiver um animal. Então, o animal pastando, o animal defecando ali, colocando suas fezes, suas urinas ali, é o melhor jeito de você fazer um sistema mais resiliente. Você tem que ter um animal no sistema. E a gente tem visto aí nos custos de produção, tem visto vários produtores aí, principalmente no Mato Grosso do Sul aqui, que é um pessoal que mexe mais com pecuária, pessoal mostrando dados aí, resultados de rentabilidade por hectare muito maior quando você tem safra, safrinha, mesmo milho, né, com braquiária e colocando boi. É uma rentabilidade maior do que até quem planta soja e algodão, por exemplo. E você tem uma renda diferenciada, né, porque você tem o boi também no processo. Então é muito interessante, você pode confinar esse boi depois de tirar, inclusive depois do pasto, e aumentar ainda mais essa rentabilidade. Então está vindo aí realmente essa agricultura junto com a pecuária agora muito forte. A gente tem visto aí várias propriedades aí fazendo esse manejo, usando também a floresta, né? Muitos aí que tem áreas maiores estão fazendo agricultura também com pecuária e floresta e está dando resultados espetaculares, além de reter carbono no solo, né? Que é o grande negócio hoje, né? A grande meta que a gente tem que perseguir, né, que é reter mais carbono no solo. Então está sendo muito efetivo para isso tudo também. Vocês vão discutir esse tema do carbono, da agricultura de baixo carbono durante o evento, Rogério? Vamos sim, vamos discutir isso também. É um dos temas do um dos painéis nossos, a gente vai estar discutindo isso. Isso é muito importante, tem várias ferramentas surgindo aí para isso, né, CPR verde, né? Os próprios créditos de carbono, tem muita coisa acontecendo aí, a gente tem que estar ligado nisso aí, e até porque a gente mesmo não pensa tanto em, vamos ser remunerados por isso, mas a ideia é que a gente consiga alavancar financiamentos, né? Projetos aí, financiamentos com juro mais acessível, com prazo mais longo, com carência, você utilizando essas ferramentas, mas a gente não pode deixar de discutir isso em todos os eventos daqui para frente, né? Tá. Ô, Rogério, você falou de financiamento, né? Os programas governamentais aí para a agricultura brasileira têm investimento para isso, financiamento para que o agricultor ele possa fazer uso aí dessas ferramentas a longo prazo, né? Quer dizer, porque a gente sabe que quando você vai mudar o sistema, claro que há aí um custo maior de produção no primeiro momento. Quais são os programas aí de financiamento do governo que estão disponíveis para que o produtor rural possa acessá-los? Então, tanto o Programa Nacional de Bioinsumos quanto o Programa Nacional de Fertilizantes, o PNF, que foi lançado agora uns 2 meses atrás, que a gente esteve lá no dia que foi lançado o programa, os dois programas têm linhas específicas para isso. Pela primeira vez, o Plano Safra está lá determinado dentro do Plano Safra uma linha de crédito para realizadores, coisa que não existia.
Então, agora sim a gente começou a ter linhas de crédito para isso. E era uma coisa que a gente sempre falava. A gente precisa, para isso, linhas de crédito de investimento e não de custeio. Então, isso hoje está contemplado dentro do Plano Safra. Claro que está um pouco demorado para sair o Plano Safra esse ano, está meio difícil de conseguir acessar o dinheiro desse novo Plano Safra, mas já está lá, isso é o mais importante. Dentro do Programa Nacional de Bioinsumos também tem várias linhas de crédito, inclusive que financiam biofábricas, que financiam toda uma estrutura para você montar uma biofábrica na fazenda. Tem vários programas ali, dependendo, claro, do tamanho de cada propriedade. E também tem essa iniciativa do BNDMG, junto com a Embrapa, junto com o GAS e com a VLI, que já desenvolveu para Minas Gerais, para o estado inteiro de Minas Gerais, uma linha de crédito específica para quem quer fazer esse modelo de agricultura regenerativa, com taxas de juros diferenciadas, com prazo diferenciado, e que vai financiar todo o processo. Inclusive, eles vão financiar a compra do realizador, o frete e a aplicação. E também vão financiar biofábricas também, compra de insumos e tudo mais. É um projeto que está para ser lançado aí a nível... Já tem foi feito 2 reuniões em Minas Gerais, uma em Uberlândia e outra em Paracatu, aqui em Minas Gerais. 2 reuniões foram feitas e já está ampliando para o estado inteiro de Minas Gerais. Então está aparecendo agora linhas de crédito diferenciadas aí para esse modelo. Eu acredito que esse ano é um ano ímpar para que a gente consiga colocar isso em prática no Brasil em mais larga escala ainda. Qual o tamanho da agricultura brasileira hoje que já faz uso das ferramentas de agricultura sustentável que estão propondo essa produção agrícola mais moderna e dando essa resposta para a sociedade, inclusive, da sua conservação do solo e daquilo que se pode fazer na diminuição do uso de defensivos e fertilizantes químicos? Então, a gente tem vários dados aí, vários números, né? Por exemplo, o uso dos remizaradores, a própria Embrapa tem esses dados aí, que hoje está em torno de 6 milhões de hectares, hoje, só com o uso dos remizaradores de solo, entre os pós de rocha, né, ricos em potássio, e os fosfatos naturais. Calcário também é um pó de rocha, né? Mas nós estamos falando aqui só de fosfato e silicato de potássio, né? Quando você vai para biológicos, o número é muito maior. Quem faz inoculação, por exemplo, mais de 40 milhões de hectares, praticamente toda a soja brasileira é inoculada, é usado o bradyrhizóbio. Os outros biológicos em si, mais da metade hoje dos produtores rurais do Brasil, metade da área do Brasil usa biológico em algum momento do seu manejo. Hoje é dificilmente você ver algum produtor que não utiliza dos biológicos para fazer o seu manejo. Inclusive, a gente conversa muito com o pessoal de revenda aqui, está sendo uma demanda, inclusive, do próprio produtor. Então, depende muito das ferramentas. Mas hoje, tranquilamente, a gente pode falar aí que 1/3 das lavouras do Brasil estão utilizando algum modelo, né, desse modelo que a gente propõe. Claro que a gente propõe um sistema mais integrado, de falar de várias culturas, né, de plantas de cobertura, de fazer o seu próprio biológico e tudo mais. Mas eu falo que tranquilamente 1/3 da agricultura hoje brasileira já está fazendo isso, junto com pecuária, junto com o uso de biológicos, junto com usando os mix de planta de cobertura. E tanto é que a demanda hoje por sementes, né, por mix de planta de cobertura é muito grande e está difícil até de ser atendida, né, do tamanho da demanda que está vindo dos produtores. Então, tem vários números aí. Eu acredito que 1/3 hoje, tranquilamente, da agricultura já está migrando. A gente está em plena transição para essa agricultura mais sustentável, mais regenerativa. Muito bem. Agora, a gente está falando, claro, de integração lavoura-pecuária. Quando a gente comenta sobre esse tema, a gente está falando de grãos, né, e a pecuária em si. É possível estender essa agricultura regenerativa para outras culturas, outros segmentos, horticultura e fruticultura, por exemplo? Sim, a gente tem vários produtores, inclusive o gás. Hoje, tem muitos produtores, a maioria dos produtores é de soja, continua sendo de grãos, mas a gente tem produtor de café, tem produtor de alface, de alho, de cebola, de cenoura, de abacate, de avocado, muitos produtores de gado também, né, que produzem só gado. Então, assim, como a gente fala de sistema, então a gente é uma agricultura que a gente faz para todos os tipos de cultura, né, independente se é de ciclo anual, se é perene, se é de ciclos curto ou longo. Por exemplo, a gente tem resultados espetaculares com cebola e alho em volta de Brasília, ali no entorno de Brasília, os caras produzindo com biológico e remizadores ali, dando mais tempo de prateleira. Os caras estão satisfeitíssimos com o resultado, porque eles estão conseguindo entregar alho, cebola, inclusive exportar, coisa que eles não conseguiam fazer antes, fazendo nesse modelo de produção, que está ganhando tempo de prateleira.
Eucalipto também está sendo feito em larga escala aqui na região, o uso de remediadores e biológicos, esse pessoal montando biofábrica para controle de pragas, né, controle de doenças. Então tá avançando bastante em várias culturas. A gente tem culturas de todo tipo que você puder imaginar, desde mirtilo, desde eucalipto, desde pastagem, desde morango, né? Tem produtores de todo tipo, de todas as culturas, porque a gente visa o sistema solo-planta, não é só a cultura em si. Produtor de cana, né? Essas técnicas são adotadas em larguíssima escala em cana. Você precisa ver o tamanho das áreas de cana já que estão sendo feitas com esse sistema. O sistema biológico já na cana é muito antigo, né? O pessoal controle biológico em cana, de pragas, mas agora também estão utilizando tanto para extrair minerais, né? Como também para controlar outras pragas da cultura da cana com controle biológico. E usando em larga escala os remediadores, que estão dando mais resistência à cana também, por ocasião do silício que tem nos remediadores, né? Muito bem. Bom, estou acompanhando aqui estamos acompanhando aqui a entrevista com o Rogério Vian e atrás dele a bandeira do Brasil. Este ano é um ano muito importante, como o Rogério já comentou. Daqui a 40 dias, aproximadamente, teremos a eleição no primeiro turno aí presidencial. E o Brasil, né, Rogério, sendo muito atacado sempre por todos os organismos, entidades internacionais, né, personalidades, etc., a respeito do desmatamento da Amazônia, e me parece que sempre o agricultor é culpado por isso. Essa agricultura sustentável que nós estamos oferecendo hoje é a nossa resposta em termos de mostrar o quanto nós somos conservacionistas a respeito disso tudo que está sendo noticiado e talvez seja injusta essa acusação em cima dos agricultores, Rogério? Com certeza é muito injusto, sim, porque a agricultura, quem faz a agricultura mais sustentável desse planeta é o Brasil. O Brasil é o maior produtor e o único produtor em larga escala que produz em sistema tropical, né? Você pode ver que os maiores produtores e os maiores concorrentes nossos produzem em clima temperado. Então a gente é o único que está aqui produzindo em clima tropical, que é muito diferente, né, de se produzir em qualquer outro clima. Então a gente tem uma demanda muito maior aqui, às vezes de defensivo, né, e tal. Mas em contrapartida a gente tem o clima, a gente tem o Código Florestal mais exigente do mundo, né? Quem é o produtor em outro país que deixa 80% da sua área sem ser tocada, igual o pessoal da Amazônia, quem está na região da Amazônia. Nós aqui 20%, na região da transição 35%. Áreas que a gente tem que cuidar, que a gente não pode deixar queimar, que tem todo o cuidado do mundo, tem que cuidar disso, e que a gente ainda paga imposto em cima dessas áreas, né? Então o Brasil realmente é exemplo para o mundo, o Brasil não é bandido, nem os produtores. A gente tem dados, inclusive da própria Embrapa, né? Mais de 30% das reservas estão dentro das propriedades dos produtores. Então, a gente é o maior beneficiário disso, né? Quando a gente faz a conservação dos rios, das florestas, nós somos beneficiários por causa do clima, a gente precisa de chuva. Pra você ter uma ideia, nós agora mesmo fazendo esse modelo de agricultura, onde que a gente vai coletar nossos micro-organismos eficientes? Vai coletar na nossa mata nativa. A gente vai lá no nosso APP, lá na nossa reserva legal e coleta lá os nossos micro-organismos nativos, né? Para fazer o aumento deles, fazer a multiplicação e aplicar no nosso solo. Então, é a grande resposta que o Brasil tem para o mundo. A gente já é muito sustentável no que a gente faz, mas esse modelo é ainda mais sustentável. Não que o que a gente está fazendo não seja, mas esse que a gente propõe é mais sustentável porque a gente usa recursos regionais, porque a gente usa muito da nossa biota. O Brasil é o país da maior mega biodiversidade do planeta, então a gente tem muito a fazer pela nossa agricultura, pela nossa pecuária e ensinar o mundo, inclusive. A gente teve um evento agora, um mês atrás, em São Paulo, um evento de business, né, de agronegócio, inclusive o presidente teve a equipe toda lá junto no evento, que estava sendo transmitido para mais de 30 países. Então, assim, o Brasil é a bola da vez, finalmente. E é isso, o que está em jogo é o que você falou no início. O que está em jogo, na verdade, são interesses comerciais. E aí o Brasil é atacado por isso, né? Então, a gente também tem que saber se defender, mas também mostrar o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo realmente é único no mundo, né? E muita gente está vindo no Brasil ver essa verdadeira revolução que a gente está fazendo. 2 safras no ano, 3 safras usando o boi, quem faz isso no mundo? Então, realmente, a gente é um calo no sapato, é uma pedra no sapato de muita gente grande fora do Brasil, né? Muito bem, então, dias 12, 13 e 14 de setembro, lá no Parque de Exposições da Granja do Torto,
O GAS, que é o Grupo de Associados em Agricultura Sustentável, está organizando o 4º Fórum de Agricultura Sustentável, o primeiro Fórum Internacional. E quem estiver interessado em conhecer mais sobre esse sistema importante de produção agrícola, um sistema moderno de agricultura sustentável, agricultura regenerativa, vai encontrar lá muito conhecimento, grandes especialistas estarão presentes e o Rogério Vian com a sua equipe, sem dúvida, vai dar lá, fazer a melhor recepção a todos que estiverem interessados. Rogério, então é preciso se inscrever para participar do evento, como é que é? Exatamente, precisa se inscrever, você entra no site, né, www.gaasbrasil.com.br. Você entra nesse site aí, você vai ter toda a programação lá, como se faz para inscrever, onde é o local, onde são os hotéis, né? Isso é muito importante se falando em Brasília, né? A gente sabe que Brasília não é só chegar e se hospedar, então a gente precisa de uma certa antecedência, reservar hotéis. A gente já está vendo vários hotéis aí que a gente está ficando aí, que já está se esgotando as vagas, então é importante que as pessoas façam a inscrição quanto antes. Inclusive porque tem valores diferentes, né? Quanto antes você fizer a inscrição, mais barato fica. Se você deixar mais para frente, vai pagar mais caro. Então é importante você se inscrever o quanto antes, até para a gente se programar melhor. Quanto antes a gente saber quantas pessoas vai estar no evento, melhor a gente vai poder servir vocês. Porque quem vai aos nossos eventos já conhece. A gente tem alimentação, a gente tem almoço, a gente tem jantar, a gente tem os coffee break, então a gente gosta de servir bem as pessoas, gostam que as pessoas fiquem ali no evento o tempo todo para que realmente exista um debate, existe a conversa, existe a troca de experiência. Então, a gente conclama aí os produtores para que os produtores, consultores e pessoas de diferentes áreas que façam a inscrição o mais rápido possível para que a gente possa programar o melhor possível também. A gente está prevendo um público aí de no máximo 800 pessoas e quando chegar ao final a gente vai suspender as inscrições. A gente já aconteceu em 2 fóruns nossos que a gente teve que suspender as inscrições porque lotou e aí não pode mais ter gente com essa questão de bombeiro, questão toda aí que você sabe que questão de segurança, né? E a própria questão dos bufês e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal, vamos participar, vai ser um evento maravilhoso e vamos estar lá para trocar ideias, tá? Não é para ensinar ninguém a nada, é justamente para a gente trocar conhecimento, né? Trocar conhecimento, a gente vai falar muito da questão, a gente inclusive um dos temas é a questão econômica, né? A gestão financeira, isso é muito importante, né? Muitos produtores às vezes se perdem com a questão financeira, é importante para o produtor sentir essa diferença da questão financeira, do custo, né? Quando ele consegue reduzir o custo, ele consegue justificar muito dos investimentos, às vezes, que ele tem feito. Então, tudo isso é muito importante e a gente vai estar aí, de braços abertos para receber todos vocês. Muito bem. Esperamos realmente que essas inscrições acabem logo, porque isso mostra realmente o interesse do agricultor em realizar na sua propriedade essa agricultura sustentável, utilizar as ferramentas de forma correta e eficiente para ter menor custo de produção e também melhor rentabilidade por hectare, que é assim que nós queremos empreender nessa agricultura moderna. Obrigado pela presença aqui, Rogério. Então, convidamos a todos que se inscrevam lá no site do GAS. Nós vamos passar aqui a legenda com o endereço. Faça sua inscrição, participe desse fórum importante de agricultura sustentável nos dias 12, 13 e 14, lá em Brasília. Tá certo? Obrigado, Rogério, pela presença aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, um abraço.